Já vou pegando aqui as minhas probes para esperar vocês. Deixa eu ver. Ah, não tem muita gente ainda não. Vou colocar meu óculos aqui. Ah, já tá melhorando. Vou tirar o óculos então. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live KLD. Hoje nós vamos falar de ultracavitação. Tá bom a conexão? Parece que tá meio atrasado, não? Tá bom? Ótimo. Então, gente, olha só. A ultracavitação que cabe na palma da sua mão. Aqui, ó, o CAVS. Eu estou muito apaixonada por este equipamento, de verdade. Ele tá aqui do lado, depois eu vou mostrar a interface dele para vocês, tá? Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Quem ficar até o final, a gente sempre tem conteúdo, né, para presentear vocês. Então, quem ficar até o final vai receber um conteúdo novo, tá? Tem algumas coisas que vocês já viram de outras lives, né? Os conteúdos da KLD, quem sempre acompanha sabe, né? Às vezes até já sabe o que é, mas tem coisa nova que nós vamos fornecer para vocês. Na verdade, nós vamos dar de presente para vocês no final. Então, quem ficar até o fim vai saber. Então, fiquem até o fim comigo. Bom, antes da gente falar sobre o CAVS, sobre a ultracavitação na adiposidade, deixa eu fixar o comentário aqui para quem for chegando, né? Ultracavitação. Já o Instagram vai fazer, gente, alguma coisa mais prática, né? Pra gente não ficar tendo que digitar toda vez. Eu já sei disso. Só um pouquinho, vamos digitar aqui. Frequência. Não vou colocar o título todo, tá? Pra não perder tempo digitando. Prontinho. Então, ó, ultracavitação de alta frequência, a gente vai falar de inovação. Mas antes, a gente tem que entender alguns conceitos. Antes de nós falarmos do equipamento, da parte técnica, a gente vai falar de cavitação. O que é cavitação, gente? Antes da gente entender qualquer conceito que venha depois disso, é necessário a gente entender o básico. Então, vamos resgatar lá da eletroterapia, lá dos primórdios. A cavitação é comportamento das bolhas ou formação de bolhas, de nanobolhas, algo muito pequeno, dentro de um líquido ou de um meio que contém líquido, tá? Esse meio que contém líquido é o nosso corpo. Então, a gente pode receber bem uma cavitação ali, tá? A cavitação é isso. Qualquer ultrassom faz cavitação? Todos, tá? A condução desse tipo de energia vibracional, ela é uma condução mecânica. Então, é como se a gente estivesse colocando uma força, empurrando, tá? Isso é a cavitação. Todo ultrassom faz isso? O nosso ultrassom lá, humanos faz isso, ultrassom de dentista faz isso, ultrassom de imagem faz cavitação. E a partir de algum momento, onde o ultrassom se tornou o recurso mais utilizado dentro da clínica, principalmente para trabalhar gordura localizada, a gente sentiu necessidade de ter um aparelho que fosse mais intenso, fosse mais forte, que fizesse um efeito de cavitação mais intenso. Então, surgiu esse termo, ultracavitação, tá? Esse termo foi inspirado nos ultrassons de alta potência, tá? Nos HIFU lá, ou IFU, ou HIFU, como vocês preferirem. Esse tipo de tecnologia foi criada para destruir tumor sólido, tá? E aí, baseado nesse aparelho, surgiu esse nome nos ultrassons de baixa frequência, tá? Então, talvez por isso se condicionou
que o ultracavitação só tem na baixa frequência. Vamos entender isso, vamos abrir a nossa cabeça para receber essa informação da ultracavitação. Ultracavitação, até anotei aqui alguns nomes para não esquecer, ó. Ultracavitação, megacavitação, lipocavitação, cavitação, cavitação de baixa frequência. Todos esses nomes significam cavitação mais forte, tá? É uma tentativa de diferenciar daquela cavitação convencional que a gente já conhece. Então, qual que é o objetivo, independente do nome? O objetivo desse tipo de cavitação é fazer uma cavitação mais forte, uma cavitação mais intensa. Só isso. E, sendo assim, entendi isso. Ah, então tá, Bianca, ultrassom normal faz cavitação, vou usar o Mantos de exemplo. O Mantos faz uma cavitação normal, certo? Isso. O Caves, aqui, ó, ele faz uma ultracavitação, é isso? Isso, é diferente do Mantos, ele faz uma cavitação mais intensa, por isso ele é chamado de ultracavitação. Ótimo, entendi isso. E o lipocavitação? Também, ele tem o mesmo objetivo, o objetivo de fazer uma cavitação mais forte. Então, sendo assim, existem várias maneiras de fabricar essa cavitação mais forte. Eu posso, por exemplo, manter o tamanho da era e colocar mais potência no aparelho, tá? Ah, mas aí o aparelho fica muito forte, o cristal não aguenta. Ah, então vamos colocar uma frequência mais baixa no cristal. Aí o cristal vibra menos, aí ele aguenta. Entendi. Então essa é uma maneira de fazer ultracavitação. E a outra maneira como que é? Eu colocar um cristal côncavo. Cristal côncavo, eu vou ter todas as ondas de ultrassom fazendo um feixe sobreposto. Então eu vou ter a geração de ondas estacionárias, eu vou ter uma cavitação mais forte e eu vou destruir o tecido. Ótimo. E a outra maneira? Existem várias, tá? Eu posso colocar um cristal e fazer o feixe se concentrar em vários pontos para eu ter essa concentração de energia, para eu ter um feixe mais direcionado, mais focado, mais concentrado. Eu consigo ter um feixe focado no cristal plano? Consegue, ó, tá? Mas isso não é feitiçaria, isso é tecnologia. A gente consegue fazer isso com muita tecnologia envolvida. Então, a engenharia tem que trabalhar muito para conseguir fazer um aparelho dessa forma. Então, isso é inovação, tá? Inovação é fazer... Eu vou ler para vocês porque eu anotei, tá? Inovar é fazer de algo já conhecido algo novo e mais funcional. Quem falou essa frase é o Tim Brown. Se vocês não conhecem ele, procurem por ele. Ele desenvolveu uma metodologia chamada de Design Thinking, que dá para usar em qualquer área da vida, na área administrativa, financeira, na nossa de estética, em qualquer área da sua vida. Quando você vai desenvolver um projeto, você usa o Design Thinking, que é sucesso, tá? Então, inovar é isso, você pegar algo que já existe e transformar em algo novo e mais funcional, inédito. Isso é o que nós fizemos lá atrás com o Mantos e que a gente segue fazendo em todas as outras tecnologias que a gente tem, tá? Então, o Caves, ele veio nessa proposta inovadora com duas probes destacáveis, tá? Ó, em duas frequências. Bianca do céu, mas nós temos 950 kHz em uma e 2.750 kHz em outra. Mas eu tava tendo uma aula lá na minha faculdade que falou que eu preciso de uma frequência de 40 kHz. Essa daqui não vai fazer o que eu quero. Calma, calma, minha gente. A frequência do cristal, ela indica profundidade para você. Só isso. Tem nada a ver com feixe. Lembra que eu falei do feixe?
Então, o feixe tem que ser um feixe focado. Eu sempre trago um instrumento infalível para explicar para vocês isso nas minhas lives. Ainda bem que quem tá aqui comigo tá de máscara, tá, gente? Para não morrer, ó, com o meu chulé. Vamos lá, ó. Bianca, o que tem a ver um sapato de salto, menina? É para vocês entenderem, gente. Olha aqui, ó. E é da cor do Caves ainda o meu sapato, tá? Depois eu mostro pra vocês. Então, ó, a Bianca pesa 68. Eu tava pesando 66, engordei e venho aqui em Rede Nacional confessar. Eu pesava 66, agora eu peso 68. Eu sou uma única pessoa que utilizo esse sapato, né? Só uma pessoa pode usar o sapato. Essa área aqui, ó, é uma área maior, concorda, pessoal? E essa daqui é uma área menor. Se eu pisar com meus 68 quilos no pé de alguém só com essa parte, vai machucar, não vai? Putz, vai lesar. E se eu pisar com essa parte aqui, ó, o que vai acontecer? Vai machucar também. Mas pode ser que não seja nada grave, pode ser que seja só uma dorzinha. Aqui, ó, pode até sangrar dependendo da força com que eu pisar, com a intenção que eu quiser pisar. Mas o que aconteceu? É a mesma Bianca, são os mesmos 68 quilos. O que aconteceu? A distribuição de energia mudou. Isso não tem nada a ver com a frequência do cristal, pessoal, tá? Isso tem a ver com distribuição de energia. Se eu tenho uma potência super grande saindo aqui do meu equipamento, não interessa se o meu cristal é plano, é côncavo, tem 40 kHz, me interessa a tecnologia que foi empregada aqui para fazer com que isso aqui fosse o que ele está falando que é, tá? Então a KLD é uma empresa de quase 40 anos de mercado, a gente sabe fabricar eletroterapia. A gente pode não saber ser blogueiro, fazer live, né? Mas fazer eletroterapia a gente sabe muito bem, tá? Nós temos 40 anos quase de casa. Então, Bianca, explica logo pra mim aí como é que funciona esse negócio. Olha só. Nós temos aqui uma inovação que já é a ultracavitação de alta frequência. Mas para ela ficar melhor ainda, a gente colocou 3 focos aqui. Nós temos uma ultracavitação tripla, que a gente chamou de Convex Triple Probe. Não tem nada a ver com cristal também, tá? O nosso cristal não é convexo. O nosso cristal, ele é plano, tá? O emissor de ultracavitação aqui, ó, ele vai ser plano e ele vai ter uma característica de feixe multidirecional. O que é isso? Imagina algo, eu vou desenhar para vocês, tá? Vou desenhar nas minhas rabisqueiras mesmo para vocês verem, tá? Ó, eu vou ter um feixe dessa forma aqui, ó, tá? Aqui, ó. Eu vou ter um feixe multidirecional onde eu vou conseguir concentrar a energia em alguns pontos, tá? Eu tô de ponta cabeça para vocês aqui, ó. Eu vou concentrar a energia de ultracavitação em vários pontos. Isso vai acontecer em cada uma das faces emissoras, tá? Olá, querida, vou te falar, tá? Saber a diferença da ultracavitação e do mantus. Eu já vou falar isso daí pra vocês, tá? Apesar que a hora que eu acabar de falar, acho que vocês já vão entender. Então aqui a gente tem concentração. Para que a gente faz isso? Pra gente conseguir produzir ultracavitação, que é efeito cavitacional mais intenso. Então eu concentrei o feixe aqui o feixe mecânico, o feixe sônico. Eu concentrei ele aqui através desse feixe sônico multidirecional capaz de concentrar energia cavitacional em vários pontinhos aqui. Então, dessa forma, a gente tem como se fosse um feixe focado
tá? E porque ele concentra energia nesses pontos. Isso vai trazer efeitos mais intensos pra gente. Ah, mas vai fazer apoptose? Nós não temos ainda estudos de apoptose nenhum, tá? O que a gente sabe é da lipólise direta, chamada de lipoclasia. A membrana do adipócito, ela fica mais suscetível ao rompimento. Então, ela vai ser mais intensos. Os efeitos cavitacionais vão ser bem mais intensos do que o ultrassom convencional. O mantos, por exemplo, ele é a parte da frente do sapato, lá, tá? Ele vai ter um feixe mais distribuído, tá? O feixe daqui é como se fosse o salto do sapato, direcionado. E o feixe do mantos, ele é um feixe mais aberto, tá? Aí você vai pegar lá o manual, você vai ver, ah, mas o feixe do mantos é colimado. Sim, mas ele tem uma distribuição de energia diferente, tá? Ele funciona, o cristal emite a frequência dele em megahertz. Aqui nós temos a frequência em kilohertz. É igual a onda do rádio. Se eu colocar a mesma frequência do megahertz que eu estou ouvindo no kilohertz, eu não vou mais ouvir, não é verdade? Então, é diferente, a emissão aqui é em kilohertz. Tudo bem? Isso vai trazer um foco bem grande pra gente na adiposidade. Ah, então, Bianca, eu preciso fazer uma prega lá, né? Então, no meu tecido. Não, amiga, você não precisa fazer uma prega. O seu aparelho tem tecnologia. Se você tiver uma gordura com espessura menor, uma gordura mais molinha, mas mesmo assim você tem uma quantidade de gordura ali suficiente para você ter que usar uma cavitação mais intensa, você vem com a probe de 2.750 kHz, que ela vai atingir mais ou menos ali até uns 4,5 centímetros, tá? E aqui, uma gordura acima disso, aquela gordura mais dura, aquela gordura indolente, tá difícil de você tratar, você vem para 950 kHz, que é uma frequência aqui, que vai atingir tecidos mais profundos, tá? Então, atinge mais ou menos uma profundidade de 7,5 centímetros, 8, tá? Ah, como que você sabe isso, Bianca? Porque nós temos aqui na empresa um instrumento de medição chamado balança, tá? Então, ali na balança a gente coloca a potência e aí a gente consegue precisar até onde esse feixe está chegando. Então, o cristal, a frequência do cristal, ela determina somente a profundidade. Frequências mais baixas, por exemplo, esse cristal de 950, ele atinge tecidos mais profundos. Se eu tiver um cristal com uma frequência de 50 kHz, ele vai ter uma característica ainda mais profunda. Ele vai atravessar o tecido, atravessar a maca e bater lá no chão, talvez, tá? A profundidade desse tipo de ultrassom é desconhecida, mas aqui a gente conhece a profundidade. Então, não se apeguem na frequência, gente, e sim na tecnologia, na potência. Vamos falar agora da potência, então. Quantos watts tem o CAVES para a gente trabalhar? O CAVES, ele tem uma potência de 72 watts, tá? Ah, mas ali no meu equipamento eu só consigo colocar 3 watts por centímetro quadrado, tá? Mas no ponto cavitacional, que a gente fala, no ponto de ultracavitação, onde ele concentra energia, ele vai te dar até 24 watts por centímetro quadrado, tá? Não tem como a gente colocar isso aqui no equipamento. Isso aqui é uma coisa, é um fenômeno que acontece dentro do corpo. Então, para a gente ter a ultracavitação, a gente tem que ter potências mais altas. Então, é óbvio que a gente vai ter potência acima de 3 watts por centímetro quadrado, tá? É que a nossa dosimetria é de ultrassom, né? A mesma dosimetria emprestada do ultrassom, porque a gente ainda não tem uma dosimetria específica para ultracavitação. Quer um exemplo de outra coisa que acontece e ninguém fala nada? No laser e no LED. A gente usa a mesma dosimetria que a gente tem no laser para o LED, não é? São tecnologias parecidas ali, são tecnologias irmãs. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho tecnologias parecidas, a ultracavitação e a cavitação. Então, a gente usa a mesma dosimetria. Então, o CAVES tem indicação para adiposidade. Então, a gente pensa em gordura localizada,
a gente pensa em celulite, a gente pensa em celulite com gordura localizada, em várias camadas. A gente pensa em tratar essa gordura no pré-operatório, que é muito importante. E a gente pensa também nas técnicas hidrolipoclasia e outros procedimentos minimamente invasivos, injetáveis, onde a gente precisa ter um efeito rápido vibracional. Eu coloco o soro ali e é rápida essa absorção. Então eu preciso de uma onda que seja também absorvida rapidamente, que tenha uma potência alta, para eu conseguir que essa energia seja absorvida rapidamente também. Tá? Eu posso fazer com ultrassom convencional, isso dá certo também, mas daí vai demandar mais tempo para depositar aquela energia. Aqui eu tenho um aparelho que deposita uma grande quantidade de energia de uma maneira muito rápida, então eu não preciso ficar lá 20 minutos, dependendo da área que a gente vai trabalhar, 5, 6, 8 minutos por quadrante, e a gente consegue um efeito. Eu vou mostrar para vocês agora. Desculpa, gente, tava bebendo uma água porque, essas maratonas de live tem que comer muita maçã, viu? Pra ficar com a voz bonita. Aí a gente aproveita e já, faz vitamina C. Vou colocar aqui um suportezinho, vou mostrar tudo bonitinho pra vocês, ó. Tá bem olhadinho aí. Tá dando pra ver? Olha, gente, que legal isso aqui, ó. Eu vou tirar esse plastiquinho, viu? Desculpa aí, engenharia. Mas fica melhor pro pessoal ver, tá? Ó, peguei um novo, gente, pra mostrar pra vocês na live. Caves, o que ele tá falando aqui? Inserir a probe. Então, se eu não encaixar a probe aqui no aplicador, nada feito, ele não deixa a gente trabalhar. Vamos colocar essa daqui, 2,750, ele tem um encaixe certo, super fácil de encaixar, ele faz um barulhinho e aí encaixou. Vou colocar o aplicador pra cá. Aí, pessoal, ele vai dar intensidade. Não tá refletindo ali na tela? Não. Intensidade, modulação. Então aqui a gente escolhe a potência que a gente quer, a modulação, o tempo, a informação. Esse info aqui, quem já tá acostumado com o menu da KLD sabe que esse info são as informações do software. Então, por exemplo, você vai ligar na assistência técnica, agendar uma calibragem, e aí às vezes o técnico pode pedir essa informação quando o software foi feito, quando ele foi atualizado. Então são informações técnicas, tá? Protocolo. Agora chegou onde vocês gostam, né? E eu também. Então os nossos protocolos, eles sempre são desenvolvidos sob o mais alto rigor científico, gente. Um aparelho, ele é pensado, repensado, os protocolos que são colocados aqui, eles são testados, são feitos testes clínicos pra gente colocar aqui. Ele passa na mão da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, ele passa na mão das nossas fisioterapeutas de treinamento, elas fazem reuniões, elas fazem brainstorming, elas estudam para fazer um material para vocês, e isso tudo é utilizado para o engenheiro colocar aqui essa inteligência delas lá, tá? Da nossa parte técnica com a parte técnica dele. Perfeito, Então aqui eu vou pressionar, eu pressionei aqui o knob, tem lá o protocolo para gordura localizada, tá vendo? Vem a intensidade sugerida para o local, os centímetros mais ou menos sugeridos para essa dose, né? A espessura da camada adiposa ou da quantidade de tecido que tem ali, e a dose sugerida para essa espessura, modulação e o tempo, tá? O tempo ali por quadrante. Então tem vários, gordura flácida,
celulite compacta, celulite flácida, pré-operatório, uma dose sugerida para hidrolipoclasia. Então, gente, ó, é super completo. Então, Bianca, não quero usar nenhum protocolo desse, porque eu já tenho os meus. Tudo bem, tá tudo aqui, ó, no menu para você utilizar. E aqui, ó, a frequência de 2,750 que eu inseri aqui, ele mostra pra gente aqui, ó. Eu vou pressionar rapidinho o Start aqui, só para mostrar para vocês a interface, ó. Quando a gente liga, ele mostra aqui o tempo, né? Vai contando regressivamente. O modo que você escolheu, se é contínuo e pulsado, ou pulsado, desculpa, ou a intensidade, tá? Então, agora aqui eu já vou dar um stop. Olha que lindo, gente. Eu pressiono o stop uma vez, ele dá um pause. Precisei parar por algum motivo. Quero já colocar o tempo total da sessão se eu for fazer o abdômen dividido. Eu vou fazer primeiro metade do abdômen, do umbigo para o lado esquerdo, do umbigo para o lado direito. Eu posso também parar aqui. Se eu quiser continuar a aplicação, eu pressiono Start. Se eu quiser terminar a aplicação, eu pressiono Stop. E aí ele para, tá? Então esse aparelho é muito fácil de usar. Ele é muito prático. Eu tô vendo alguém falando de ondas de choque, pediu ondas de choque aqui, Ana Cláudia. Ana, essa live, ela é sobre o CAVS, tá? De ultracavitação. Em um outro momento a gente pode fazer uma live também falando de ondas de choque, tá? Aqui, infelizmente, não dá tempo de falar de tudo, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Agora eu vou usar um protocolo onde eu vou fazer do lado, aqui do lado nos flancos, a minha paciente tem menos gordura. No abdômen, ela tem mais gordura, então eu vou fazer esse protocolo, ó, eu já troco a probe, ó, ele já reconheceu a probe aqui de 950 e já mudou pra mim, tá vendo? Então, olha que fácil, tá? Eu não preciso desligar o equipamento, eu só não posso estar com ele em funcionamento, com gel ali, tá? Mas eu posso pressionar o stop, e aí eu já venho, troco a probe aqui, e eu já posso daí sair usando. Ele geralmente salva a última programação que a gente programou aqui, tá? Mas eu posso daí programar rapidinho tudo de novo, ou selecionar um protocolo pronto aqui para minha probe de 950, e aí ele vai fazer, aí você vai escolher o protocolo de acordo com o que você quer, tá? Vamos ver a Cris aqui perguntando. Obrigada pela pergunta, viu, gente? Podem ir perguntando, tá? Que a gente vai respondendo aqui. Algumas cavitações fazem barulhinho no ouvido e incomoda. Esse aí também apresenta incômodo? Não, tá? Ó, eu vou até ligar ele de novo aqui pra vocês verem, ó. Depois o pessoal da engenharia vai vir querer meu pescoço aqui, que eu fico descalibrando os ultrassons da empresa. Ó, tá? Ó, ele tá ligado, funcionando. Não tem barulho. Não necessariamente, viu? A doutora Késia perguntou pra gente. Ó, não necessariamente ele é portátil, mas, ó, ele é super pequenininho, ó. É bem possível de você levar. Essa ultracavitação, ela tem duas frequências. Ela tem a frequência de 2,750 nessa probe e tem a frequência de 950. E uma curiosidade também, ela tem, tá dando para vocês ouvirem, gente, assim, com o barulho, tá muito barulho? Tá vendo? Ó, ele é silencioso, dá até para fazer uma live com ele ligado aqui. A nossa inovação não para por aí só em entregar resultados, né? A gente, claro, foca nisso, mas a gente quer também otimizar tudo que envolve o atendimento da clínica. Então, quando a gente pensou nessa ultracavitação tripla, aqui com esses 3 focos de ultracavitação, a gente pensou também no sistema de equalização. A gente chama ele de sistema de equalização
automatizada do acoplamento. Nossa, Bianca, o que é tudo isso? Isso é um programa que o nosso engenheiro colocou aqui, que ele faz os 3 cristais trabalharem em sincronia. Ah, esse daqui quer cavitar mais que esse. Aí o Caves fala, não pode, tem que cavitar todo mundo junto. Ah, mas esse aqui quer cavitar mais, esse tá cavitando menos. Ah, então dá uma potencinha para esse aqui, para ele cavitar igual esse aqui. Esse aqui também. Então ele faz essa equalização. Você não tem perda de dose. Você não tem um cavitando mais que o outro. Você tem uma questão igual aqui, uniforme na entrega da energia, tá? Ela faz lipólise, Késia, claro, faz super bem a lipólise. Inclusive, ela pode também fazer aquele efeito da lipólise direta, que a gente chama de lipoclasia, tá? Ela pode fracionar a membrana do adipócito. E aí você pode ter uma lipólise mais otimizada também. Que, na verdade, esse é o objetivo da ultracavitação, tá? Você pode combinar também. Eu falei isso, mas eu acho que você não estava ainda aqui com a gente. Eu expliquei um pouquinho sobre isso antes, tá, pessoal? Quem quiser ver a live... também pode pedir pra gente depois que acabar, tá? Por direct que a gente... Ah, nossa! Amanda Linda! Já falei pra mudar esse Instagram. Amanda Linda. Muito obrigada. Os outros equipamentos de ultracavitação não chegam nem perto do Caves. Olha só. É uma experiência que ela teve, né, Amanda? Amanda teve uma experiência com o Caves. Ela veio conhecer o equipamento. Como ela já trabalhou com outros equipamentos, é dona de clínica, ó, uma opinião e tanto aí pra gente, ó, tá? Pra você que tá em dúvida aí de outras ultracavitações, tem uma opinião sincera da doutora Amanda pra gente aqui. Muito obrigada, viu? Linda, amo você. Então, eu acho que o Caves, ele ganha muito nisso, nessa facilidade das 2 probes, nessa equalização. Eu sei a frequência do meu aparelho, tá? Eu sei qual a frequência que eu vou colocar. Eu não preciso fazer prega. Ah, outra coisa que eu não preciso fazer também, eu não preciso deixar parado. Eu posso fazer o que a gente chama de ultracavitação dinâmica, né? Aplicação dinâmica. Eu vou aplicando como se fosse ultrassom mesmo. Ai, Bianca, eu posso fazer fonoforese? Vocês não me perguntaram isso, né? Mas eu já sei que vocês vão perguntar, já vou responder. Fonoforese não tem uma indicação para fonoforese de ultracavitação, porque não se fala muito, né, sobre a absorção de ativos, até porque as aplicações são mais rápidas. Mas nada impede de você usar um gel com cafeína para potencializar, tá? Não tem problema nenhum. A gente não tem, assim, um ativo que é estudado. Ah, não foi estudado um ativo para essa absorção com esse tipo de onda. Porque, como eu falei, geralmente as aplicações são mais rápidas. Então, a gente não tem esse dado em literatura. E a gente também não tem costume de fazer teste, assim, né? Nunca ninguém quis. Só que com o Caves, muitas perguntas de fonoforese começaram a surgir. Então, a gente pode pensar que talvez dê pra fazer, não impede, tá? Não pode colocar um gel com cafeína. É só tomar o seguinte cuidado. Gel com ativos, só com ativos naturais, sem corante, tá? A cafeína, geralmente, ela já tem uma cor mais amarronzada, mais acastanhada, que é a cor do ativo mesmo. Então, o gel com cafeína, a gente vê que ele já vem dessa cor. Agora, não utilizem de jeito nenhum ativos com cânfora, mentol, corante, pink, verde-limão, laranja. Essas cores, elas podem danificar o seu aparelho e a gente não sabe também o que acontece ao permear um corante ali na pele. Então tem que tomar cuidado só com essa questão, tá? Gel glicerinado, óleo, tá? Jamais utilizem, gente, com a cavitação, pode queimar. A potência é muito alta. Então você, quem já trabalha com ultrassom e vai começar a trabalhar com ultracavitação agora, vai perceber que utiliza bastante gel, tá?
principalmente no modo contínuo, que as ondas dele são mais intensas e o calor do contínuo dele também é bem intenso. Então a gente utiliza mais, costuma utilizar mais gel. Mas vou falar uma coisa para vocês. Só utilizando o gel neutro, os resultados são excelentes. Na época que a gente desenvolveu aqui os testes clínicos, então primeiro vou contar para vocês como que a gente faz. Quando o aparelho vai nascer, ele tá lá na barriga da mãe dele, né? A gente estuda, faz um levantamento bibliográfico, olha as evidências. Se tem outro projeto, a gente, né, analisa eles juntos. E daí a gente vai corrigir todos os erros do projeto. Olha, tá esquentando muito. Olha, tá muito... né? Isso lá na engenharia ainda. O engenheiro vai, coloca na balança, ele faz teste, ele vê se tá esquentando muito. Aí ele arruma, aí depois ele vem. A hora que o aparelho tá pronto, isso aqui que vocês estão vendo, a hora que ele vira um rascunho assim, ó, que a gente chama de protótipo, daí a gente vai pro teste clínico, tá? Pronto, o aparelho tá pronto, foi pro teste clínico. Aí a gente vai ver quantas sessões são preciso, quanto tempo, quais indicações que ele funciona melhor, se ele funciona melhor o 2750, o 950. Então, na época desses testes, onde a gente estava fazendo o levantamento para elaborar os protocolos de segurança, a gente não faz nada além do aparelho, né? A gente quer ver só os resultados dele isolado. Então, teve um caso que chamou a atenção. A gente está numa época, né, atípica, academia fechada, todo mundo parou de fazer atividade física. Então, tava todo mundo naquela, né, de engordar e de não fazer atividade. E mesmo assim teve um caso aqui, dos que foram estudados, que ele perdeu 1 centímetro por sessão. Não estava fazendo nada de atividade física, não estava fazendo controle de alimentação, pelo contrário, e não fez nenhum outro procedimento associado, fez somente o CAPS para gordura localizada no abdômen. E é um paciente diabético. Ele toma remédio, mas de vez em quando ele tem picos de insulina, ainda mais nesse estresse. E ele conseguiu reduzir 1 centímetro por sessão. Então, assim, não é a realidade de vocês na clínica. Ninguém vai fazer 10 sessões de aparelho, né? Antigamente, lá quando a estética começou, era assim, a gente veio de recursos únicos. Então, a gente só fazia um equipamento e vendia aquilo, passava um creminho depois ali, passava um papel filme e o paciente ia embora. Hoje não, hoje a gente tem uma infinidade de protocolos muito mais arrojados, muito mais bem elaborados, onde o aparelho entra nessa sequência de tratamentos que são feitos, às vezes em uma única sessão. Então, imagina se eu ficava pensando nisso, imagina se a gente tivesse combinado com uma radiofrequência, com algo injetável, com a vapoterapia, feito uma massagem, ele estivesse fazendo uma caminhada. Então o resultado ia ser muito mais expressivo, com certeza. Celulite também. Celulite com gordura localizada. Geralmente a gente vai lá e trata só a celulite, né? Ou, tem gordura aqui na região do quadril, trata só a gordura dali. Então, o legal é a gente fazer tudo, tá? Se você for fazer um abdômen, faça também os flancos. Bianca, mas ele não tem gordura ali. Gente, tem a frequência de 2,750. Tem menos gordura ali, faz 2,750, onde tem menos gordura, e faz o 950. É rápida a aplicação, vale a pena. A potência dele é alta, então ele vai te entregar energia em pouquíssimo tempo. Então faça o abdômen todo. No glúteo a mesma coisa. Faz o glúteo e depois a região do trocânter aqui do culote, tá? Façam também. Porque dá um outro, assim, dá uma harmonização corporal que eu vou te contar, hein? Excelente. Eu fiquei apaixonada pelos resultados do aparelho quando ele ainda era um rascunho. Imagina agora que ele tá pronto. Tô vendo que vocês estão... A Renata tá falando, ó, esse resultado eu consigo. Sim, você consegue, tá? Mas é que infelizmente o Cavix, ele
saiu de linha, né? E tinha muita gente querendo o Cavix, então a gente veio com um totalmente novo, colocamos o Cavis agora, mais inovador e com uma outra frequência. Tem uma pergunta que eu não vi aí, né? Esse aparelho é só de lipocavitação? A Késia perguntou. Sim, ele é só de... Na verdade a gente chama de ultracavitação, mas pode chamar de lipocavitação também. Esse cavitador de 2.750 para pouca gordura, isso, tá? Ele trabalha na parte mais superficial, exatamente, é isso mesmo, tá? Ele tem uma frequência para a gente conseguir trabalhar aquela gordura mais fininha, tá? Então até 4 centímetros. Como você vai saber? Como eu vou saber? Quando vai trabalhar com um cavitador normal ou quando vai trabalhar com uma ultracavitação. Isso vai depender muito da sua avaliação. Tem algum tipo de gordura localizada que a gente... Aliás, né, gente, o maior desafio da clínica é trabalhar gordura localizada. São muitas razões que envolvem o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen. Então, de repente, você quer trabalhar aquela gordura que ela é em pouca quantidade, mas ela é uma gordura dura e resistente. Você não consegue, às vezes, um bom resultado com outros métodos. Chegou no seu ultrassom convencional, você trabalhou mantos com ela a vida inteira e chega num momento que estaciona e você precisa ir além. Então, a ultracavitação serve para isso, tá? Ah, Bianca, não tenho nenhum aparelho de ultrassom. Posso comprar só o ultracavitador? Pode, tá? Agora, uma limitação que você vai ter é no pós-operatório. Você trabalha com pós-operatório? Não, não trabalho. Ah, então, perfeito. Você pode ter só um ultracavitador. Agora, se você trabalha com pós-operatório, aí o ideal é você ter também um ultrassom convencional, porque a ultracavitação a gente ainda não consegue fazer no pós-operatório. Olha, Késia, no olhômetro vai também, tá? Quando a profissional já tem bastante experiência com estética, não precisa ter o adipômetro, né? Tem um adipômetrozinho plástico, tá? Que ele é super em conta. Esse serve também, porque não é pra você medir, né? Igual o nutricionista faz. Ele é um instrumento que, na verdade, a gente não tem um instrumento que meça pra nós na estética. Então, a gente adaptou o adipômetro da nutricionista pra gente poder precisar mais ou menos a quantidade de tecido e fazer o cálculo da dose, tá? É somente isso. No olhômetro vai que vai também, tá? A Elisa tá falando pra gente aqui, ó. Aguardando a chegada do meu. Demora! Ela escreveu. Elisa, faz o seguinte. Manda um direct message aqui pra gente, tá? Quando acabar a live. Coloca seu nome completo e a gente pede pro setor de vendas entrar em contato com você. Aparelho novo é igual carro novo. Às vezes acontece isso mesmo, tá? Acontece um boom de pedido aqui e aí acaba dando uma atrasada mesmo, mas já tá saindo. Tá bom, gente? Fiquem tranquilos que os Cavis já estão todos na porta de saída aqui. Estão loucos pra ir pra clínica de vocês aqui. Eles não aguentam mais ficar aqui, tá? Eles querem ir pra clínica de vocês. Ó, deixa eu só ver o horário aqui, se eu tô dentro. Tá, tô dentro. Olha só que ótimo. Podem ir perguntando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando. Essa questão do pós-operatório, sempre vocês me perguntam, hoje ninguém me perguntou, né? Olha, o valor, eu posso falar o valor aqui? Tá com valor promocional ainda não, né? Ó, gente, o investimento no Cavis é muito mais em conta do que vocês imaginam, tá? Hoje o aparelho tá saindo R$ 9.990, tá? E vocês podem parcelar em algumas vezes, tá? Podem chorar um desconto à vista. Mandem depois, quem quiser, tiver interesse em fazer um orçamento sem compromisso, pode mandar um direct pra gente. Não vai agora, tá? Espera acabar a live, daí você vai. Manda um direct, fala, eu tava lá na live, eu assisti a live do cara, eu não vou ganhar um descontinho, dá uma chorada aí pra ver se o pessoal de vendas consegue fazer alguma coisa especial pra vocês, tá? Olha, a Késia perguntou, né? Por que não consegue trabalhar o pós-operatório? Só por uma única razão.
porque a gente ainda não tem estudos que evidenciem a segurança de um ultracavitador no pós-operatório. A gente já tem na literatura um material indexado, pesado, é um material com qualidade mesmo em evidência científica, falando sobre as ondas mecânicas, sobre vacuoterapia ou sobre até a pressão que uma determinada roupa faz ali no tecido cicatricial. Porque depois que a gente passa por uma lipo, né, aquele tecido, ele virou um tecido cicatricial. Então a gente pode ter uma defasagem ali na deposição e na degradação do colágeno no período de cicatrização. Então essas evidências científicas apontam para que ondas mecânicas muito fortes, pressão no fibroblasto, ele pode aumentar a produção de colágeno demasiadamente, acabar causando uma fibrose. Então a gente tem receio de indicar, tá? Não adianta eu pegar esse aparelho e falar assim, então tá, Bianca, então por que a PLD não pega esse aparelho e não faz um estudo com 10 pessoas que fizeram lipo? Porque não adianta a gente fazer, teria que ter mais ou menos 10 estudos, cada um com 100 pessoas, entendeu? Isso é uma evidência científica. Não, evidência não é um artigo, gente, tá? Evidência são vários artigos e de preferência em vários locais do mundo repetindo o mesmo procedimento, que é chamado de estudo multicêntrico. Então, às vezes a gente tem um artigo do nosso equipamento apontando para uma segurança, mas a gente não tem artigos de vários aparelhos e de várias pessoas, tá? Então precisa dessa evidência para ter certeza que não vai ferir o tecido. Imagina, né? Imagina a gente selecionando essas pessoas para fazer o estudo. Quem que vai querer ficar com uma fibrose depois da cirurgia, né? E de forma intencional. Então, por enquanto a gente ainda não recomenda, tá? Talvez um pós-tardio, faz já 5 anos que a pessoa fez a cirurgia, tem uma fibrose ali, quem tem experiência com esse tipo de trabalho, né? Tem gente que só trabalha com cicatrização. Eu conheço bastante fisioterapeutas que trabalham, eu não sei se é área de estética também, eu sei mais da fisioterapia por eu ser fisioterapeuta, gente, me perdoem, tá? Mas eu conheço vários profissionais que se dedicam a trabalhar só com cicatrização. Então, quando o profissional está acostumado a trabalhar, ele vai saber ali se ali é uma fibrose. O profissional, de repente, aquele paciente já foi para tudo quanto é lugar, já fez um monte de procedimento e não conseguiu sucesso. Já faz mais de 5 anos que ele fez a cirurgia. Talvez dê para fazer, tá? Mas eu não posso garantir. Então, por esse motivo é que a gente contraindica. A gente tem LED laser, a gente tem a drenagem manual, a gente tem ultrassom convencional para fazer esse tipo de trabalho no pós-operatório, tá? Então, se sair alguma coisa, aí a gente põe o CAPS para funcionar nessa parte também, tá? Mas ele é focado mesmo na estética. Então, é por isso que ele vem com 2 frequências. Bianca, e a questão da celulite, né? Na celulite, eu posso usar a ultracavitação? Isso é uma pergunta que fizeram para mim. Porque eu ouvi dizer que não pode usar na celulite, porque piora a celulite. Gente, super pode, tá? É super indicado. Às vezes o que acontece varia de paciente para paciente. Tem gente que só porque está fazendo o tratamento estético, ainda mais com equipamento, não regula a alimentação. E a gente sabe que a celulite é uma disfunção que ela é agravada pela alimentação, ela é agravada pelo anticoncepcional, pela circulação, principalmente. Às vezes a gente melhorando a circulação da paciente, a gente já melhora o aspecto da celulite dela. Então, piora. Pode ser que de repente usar muita dose no contínuo piora a circulação e aí acaba piorando o aspecto da celulite, mas pode super usar. A Kézia está perguntando aqui pra gente também. Ultrassom convencional de 3 mega e 1 mega também fazem cavitação, deve ser, né? E também servem para gordura localizada. Então, na verdade,
a frequência dos cristais aqui, né, das probes, ela é muito próxima da de 3 e de 1, não é por acaso, não, por conta da profundidade, tá? O ultrassom de 1 mega, ele é um pouquinho mais profundo ainda, e a característica do feixe dele é diferente, tá? Da característica do feixe de 950, ele é em kHz, aqui é o de 950, ele é em kHz, e o ultrassom é 1 MHz, tá? Mas você consegue também trabalhar a gordura com essas duas frequências, sem dúvida nenhuma, tá? Para celulite, a diferenciação sim, pode ser o grau, pode ser a quantidade de energia que tem nela. Eu vou desligar só um pouquinho aqui, porque o barulho tá bem aqui na minha orelha. Então, você queria saber, Elisa, no caso acho que da espessura, né? Pelo que eu entendi. Se for uma camada adiposa mais fina, se você vê que tem só celulite ali, não tem a gordura localizada associada, de repente a probe de 2,750 te atende. Eu atendi uma cliente assim, tá? Eu fiz um protocolo assim no período de testes aqui. Ela tinha uma celulite no glúteo e nos flancos, na região do culote, ela tinha mais gordura e também tinha celulite. Então, nessa região do culote, eu usei a probe de 950 e aqui a de 2,750 eu usei no resto do glúteo. Ah, eu me perdi no tempo, achando que eu tava com super tempo aqui, ainda eu tenho 5 minutos. É que eu preciso passar uns recados para vocês, ó. Ah, diferença do manto, é verdade. Querida, ela me perguntou, uma querida ela que me perguntou. A diferença tá no tipo de cavitação, tá? O Mantus, ele é um aparelho que entrega 3 cristais de uma cavitação convencional. Aqui, a gente tem 3 cristais de uma ultracavitação. Então, esse aparelho aqui, mais forte, ele vai entregar efeitos cavitacionais mais intensos, com mais potência, para você atingir camadas adiposas maiores ou uma gordura mais densa, que você de repente não conseguiu trabalhar com mantos, tá? Então, ele é um grau acima da cavitação, ele é uma ultracavitação. Tudo bem? Então, ó, para quem ficou até o final, no começo falei, né, que quem ficasse até o final ia ter uma surpresa. Tudo isso que eu falei aqui de protocolo, que eu passei para vocês de uma forma rápida, de como trabalhar, até mesmo as informações de ultracavitação, elas estão disponíveis num guia prático do CAVES que a gente elaborou. Tá lá na bio, tá? O link. Espera acabar a live, daí vocês vão lá no link da bio aqui da KLD e é só clicar ali para vocês terem acesso a esse guia prático do CAVES e no direct message enviem pra gente um direct e solicitem o link da live, a gente envia para vocês, a live fica salva com a gente e a gente envia para vocês, tá? Elas não estão ficando no IGTV. E também um e-book, quem já teve em outras lives do CAVES já ganhou esse e-book, só que agora o e-book veio como uma ficha de avaliação de anamnese exclusivamente desenvolvida para o CAVES, tá? Então, a ficha que a gente usou aqui, a gente validou ela aqui no nosso centro técnico e científico e a gente resolveu compartilhar com vocês. Então, é um presente que a KLD tá dando para vocês em forma de conteúdo, tá? Então, é só solicitar por direct. Vai lá no direct e fala, eu quero o link da live, eu quero o e-book, eu quero minha ficha de anamnese. E aí, a gente manda para vocês, tá bom? E não se esqueçam de clicar também no link da bio e assistir o guia prático. E lá vai estar falando que dose que você coloca, como que aplica, quantidade de gel, algumas sugestões de protocolo das principais indicações aqui do CAVES, contraindicações, como que limpa o equipamento, tá? É um mini treinamento que tem lá para vocês, tá? Demonstração da clínica. Tudo bem? É para mim alguma coisa? Não? Então eu vou me despedir de vocês antes que o Instagram derrube tudo aqui e eu não consiga fazer isso. Ah, Elisa, não mandaram seu e-book? Ah, menina do céu. Vou anotar aqui, ó, o seu Instagram, tá?
E eu vou lá cobrar o pessoal. Pode ficar tranquila. Vou falar, ó, pessoal, deem uma atenção para Elisa. Por favor, é o nome da minha sobrinha. Não vou esquecer de você jamais. Da minha sobrinha amada, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero vocês aqui na terça-feira que vem. E a gente vai ter live. Na segunda-feira a gente já vai divulgar o tema, tá? Então fiquem ligadinhos aí no Instagram da Kailê, que a gente tá preparando bastante conteúdo e bastante novidade para vocês, tá bom? Muito obrigada. Um grande beijo e até terça-feira que vem.